1986, centésimo secretário executivo da Independência, 98º da República, perante o Excelentíssimo, nomeado por decreto de 17 de junho de 1986, publicado no Diário Oficial de 18 de junho de 86, para exercer por 4 anos o mandato de reitor da Universidade, o Excelentíssimo senhor Ministro assina como nomeado e pelo qual este último é igualmente as funções que lhe competem. Neste momento, ex-reitores, mas sempre magníficos, Derlai Galvão, Luiz Otávio Souza Carmo, subsecretário de Educação Superior do Ministério da Educação. Senhor Ministro, sintetizaria minhas palavras de alegria. Vaidade, por ser reitor da grande Universidade Federal Fluminense. Fascinante Universidade Federal Fluminense. Uma universidade que compreende o seu papel. Amigo, competente, alguém que fez da sua vida a vida da universidade e que fez da vida da economia. Votação plena, mostrando que a participação é possível nas universidades. E a partir da participação. Excelentíssimo senhor Ministro da Educação, Dr. Jorge Marhausen, magnífico reitor, professor Raimundo Romeu, magnífico reitor da Universidade de Brasília, professor Cristóvão Buarque, a reitoria da Universidade Federal Fluminense, com um aforisma de Goethe no coração: se queres chegar ao infinito, anda somente para os lados do finito. O finito, aí invocado pelo poeta, é o chamamento da consciência para o agora, para o momento, que no nosso caso é o preciso instante universitário na vida brasileira. Se a universidade não é o carro-chefe das ideias de nossa sociedade, oxalá pudesse ser, também não pode continuar a reboque de transitórias linhas de pensamento e de poder. A universidade deve ser um finito, vivido na realidade que ela própria constrói, buscando sempre o infinito, o questionamento e a mudança desta mesma realidade. A dimensão finita da universidade está no fato de que ela é feita por homens, com vistas à dimensão infinita, servir a todos os homens. Advém duas posições primaciais no processo universitário: democracia e pluralismo. Na verdade, posições interpenetradas, indissociáveis, praticamente homônimas, já como tal, vividas pela Universidade Federal Fluminense no recente pleito que escolheu seu novo reitor por ampla consulta à comunidade universitária, que, por certo, foi sensibilizada pela síntese de um ideal que sustentou nosso programa. Na universidade, tudo é produto de todos. Assim se fez, não a minha vitória pessoal, mas a expressão maior de um grupo que é marcado por inquebrantável compromisso com a defesa da universidade pública, gratuita, transparente, democrática e autônoma, e com proposta pluralista. A esse grupo, constituído por ideias e não por pessoas, tentará consolidar, durante a nossa gestão, princípios que se afinem com uma nova política para a educação brasileira. Sobretudo, os que se referem à consolidação da autonomia e da democracia interna. Autonomia não para fazer o que ditam opiniões e subjetivismos. Não, isso, ao invés da autonomia, seria antinomia. Porque só geraria conflito entre os que podem e os que não podem decidir. Autonomia verdadeiramente ética nasce da heteronomia. O externo e o interno se associam em harmônica visão para a eletividade do caminho a ser trilhado com máxima liberdade. Liberdade para ouvir, para dizer, para criticar,
para cooperar, liberdade para a humildade do vencer e para a dignidade do perder. Só uma autonomia assim, sob a égide da heteronomia, uma universidade pode aspirar. É esse livre pensar que cada vez mais deve ser o próprio suporte de definição de universidade, o harmônico conviver do homem com o homem. Enquanto não atingirmos tais desiderados, não teremos totalmente uma universidade, aquela que é fortalecida nos polos do saber, do poder e das finanças. O primeiro deles se opera pela prática efetiva do ensino, da pesquisa e da extensão. O segundo, que jamais poderá ser o poder pelo poder, só se concretiza com a participação efetiva de funcionários, alunos e professores no processo decisório em todos os escalões hierárquicos. A população brasileira, a despeito de tudo, continua acreditando na universidade, tanto que nossos filhos, sempre à espera de maior democratização do acesso ao ensino superior, lutam com a força do estudo para se integrarem ao pequeno contingente de 1,5 milhão de alunos de nível superior. Nosso povo ainda crê, felizmente, no sistema numérico, na qualidade do indivíduo, na prevalência do conhecimento. Por isso, com esses anseios da opinião pública brasileira, está o nosso maior pensamento nesse instante. A tarefa que nos aguarda é árdua e prazerosa, sobretudo porque um reitor deve abandonar a magnificência e perseguir em tudo quanto fizer a magna eficiência. Essa eficiência que é a única via plausível para servir. Hoje, ao ser empossado como reitor da Universidade Federal Fluminense, quero, antes de tudo, colocar-me como seu servidor, o que está desde agora a serviço dos legítimos interesses de uma universidade pública, gratuita, autônoma e pluralista. O que deseja servir a todos com transparência de decisões. O que desde já convida a todos os participantes do histórico processo eleitoral, indicador de precisos rumos para a gestão universitária, agora iniciada, a que se engajem no mesmo propósito. A UF será tão grande quanto tanto sonhamos para ela. É esse servidor, meus senhores e minhas senhoras, que não pode deixar de registrar agradecimentos ao reitor José Raimundo Martins Romeu e a todos seus companheiros de administração pelo muito que trabalharam pela grandeza da Universidade Federal Fluminense. Ao senhor presidente da República, Dr. José Sarney, e ao senhor ministro de Educação, Dr. Jorge Marhaus, o nosso reconhecimento pela atitude já esperada de reconhecerem a decisão soberana de nossa comunidade universitária. Comunidade a cada instante engrandecida pela atenção constante que merece do senhor ministro da Educação, ainda recentemente nos visitando para inaugurar melhorias no Hospital Antônio Pedro, visitar o nosso campus universitário. Comunidade que começa a perceber a clarividência no Ministério da Educação, mais sensível ante a maior de todas as crises, a alienação social do ser humano. E com ênfase, um agradecimento ao professor Aloysio Tortelli, um voto aberto para o diálogo e para o trabalho lado a lado. Finalmente, nas veredas da vida, a palavra do grande sertão que somos todos nós, no texto do mestre Guimarães Rosa. O real não está na saída nem na chegada. Ele se dispõe para a gente, é no meio da travessia. Que a nossa travessia universitária seja marcada pelo saber de tudo, com o sabor de todos. Muito obrigado. Magnífico reitor e presidente do Conselho de Reitores da Universidade, companheiros de administração do Ministério da Educação. Desejo, em primeiro lugar, manifestar os meus agradecimentos ao professor José Raimundo Martins Romeu pela maneira com que, nesses 6 meses que estou à frente do Ministério da Educação, trabalhou de forma conjunta
nos interesses não só da Universidade Federal Fluminense, mas nos interesses das universidades brasileiras como presidente do Conselho de Reitores. Foi uma oportunidade importante para mim ter esta colaboração decisiva em todas as ações que se desenvolveram no Ministério durante este período. Quero, portanto, registrar neste ato o meu profundo agradecimento a esta ação do professor Romeu, que sem dúvida alguma foi proveitosa para a nossa atuação no Ministério e foi valiosa para as universidades brasileiras. Em segundo lugar, desejo dizer que é com muita honra que dou posse ao novo reitor da Universidade Federal Fluminense, seguindo a orientação que foi ditada pelos integrantes da própria universidade, dirigir uma universidade. Na semana passada tive a oportunidade de visitar a Universidade Federal Fluminense, de lá passar uma agradável tarde e constatar que as ações administrativas, elas correm da mesma forma com as ações do ensino, de forma a melhor possível naquela universidade. Realiza-se uma obra no campus universitário com aproveitamento de recursos externos do MEC-BID 3, que está perfeitamente assentada dentro dos cronogramas exigidos. Obras que são obras simples, mas que, sem dúvida alguma, darão as condições necessárias à universidade para o seu melhor funcionamento. Desejo, portanto, ao novo reitor, expressar os nossos votos de sucesso nessa sua árdua missão. Sucesso que, temos certeza, será alcançado pelas palavras aqui proferidas e que já delineiam com clareza uma linha de ação forte, firme e inteligente. Estamos aqui para trabalhar de forma conjunta. Estamos aqui para ajudar a Universidade Federal Fluminense a poder atingir os seus objetivos e que esses sejam atingidos no máximo possível durante essa próxima gestão. A continuidade administrativa em todos os setores é fundamental e tenho consciência de que ela foi conseguida pela identidade de pensamento entre o reitor que deixa e o reitor que assume. E isto traz a segurança ao Ministério desta convivência harmoniosa e proveitosa em favor da Universidade Federal Fluminense. Quero, pois, frisar nessa oportunidade o nosso desejo de permanentemente estarmos ao lado do novo reitor para podermos atender no máximo possível as legítimas aspirações da Universidade Federal Fluminense. Desejo, portanto, ratificar os meus agradecimentos ao reitor que sai e enobreceu a sua universidade e o Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, e ao reitor que entra, desejando amplo e pleno sucesso para que tenhamos uma universidade melhor, com mais qualidade e mais pesquisa. Muito obrigado. $1 bilhão, né? 1 milhão em vez de 22 mil, se conseguindo só 350 mil, você vai pedir mais recursos para a universidade? Um terço do que você pediu, praticamente. Ministro? Que Ferrugem. Ministro, nós acabamos de ver o exemplo da posse de um reitor que foi eleito diretamente para a comunidade. Isso não poderia passar a ser regra para todas as universidades brasileiras? A legislação não dispõe esse tipo de eleição. A legislação dispõe que o Conselho Universitário faça uma lista que venha à apreciação do Presidente da República. Agora, os conselhos universitários têm admitido esta forma. A responsabilidade é dos conselhos universitários, porque assim o assunto é tratado na lei. Ministro, como está a suplementação de verbas para as universidades brasileiras? Nós fizemos um pedido de suplementação de 1 bilhão de cruzados para as universidades. O ministro Sayad e o presidente da República já nos autorizaram 350 milhões que foram repassados às universidades. Pelo excesso de arrecadação que vai
privilegiar a educação com 13%, nós teremos condições de atender neste projeto que vai ao Congresso agora com mais 150 milhões e, portanto, chegaríamos a 500 milhões de cruzados. Há uma previsão de um novo excesso de arrecadação que poderia nos levar a ter mais 300 milhões de cruzados, que chegaríamos então a 800 milhões de cruzados, e vamos conversar com o ministro do Planejamento sobre a possibilidade de uma suplementação tirada da reserva de contingência de mais 200 milhões de cruzados, o que complementaria as necessidades examinadas e aprovadas pela Secretaria de Ensino Superior na ordem de 1 bilhão de cruzados. Esses 800 milhões de cruzados que o senhor acredita que já estão garantidos e serão até o final do ano? Sim, porque são com base em suplementação já feita e com base em excesso de arrecadação, cuja tramitação corre com pedido de urgência no Congresso Nacional. Ministro, como anda o processo de autonomia? Garra, assim, que apoio. Ok, Beth. Como o senhor pretende marcar a sua administração na nova universidade? Pela realização do nosso programa, né, que foi um programa bastante discutido pela comunidade, e o próprio resultado da consulta feito à comunidade caracterizou a vontade dessa comunidade de uma administração marcada por uma descentralização, pela democratização interna da universidade, pela escolha dos postos, dos cargos de mandato através também de uma consulta feita à comunidade, pelo empenho em tornar a universidade autônoma, autonomia no sentido didático, pedagógico, financeiro, ou seja, que nos seja permitido aplicar os nossos recursos onde as necessidades assim determinarem, e de uma administração onde a nossa preocupação não seja apenas a manutenção da universidade, mas, acima de tudo, seu crescimento, para que se possa realmente equipar os laboratórios, para que se possa realmente melhorar a qualidade de ensino e, efetivamente, um maior envolvimento com os problemas da comunidade fluminense, e, como eu disse no discurso, atentos também para os problemas de âmbito nacional. Para essas realizações não teria problema de recurso, reitor? Há um problema de verbas para todas as universidades brasileiras, o mesmo acontece com a Universidade Fluminense? No momento, realmente o momento é bastante difícil, né? Nós vivemos agora com a primeira suplementação, que é muito pequena, mas nós temos, um projeto também político, né? Quer dizer, na medida que os recursos escassearem, nós temos um processo de democratização interna, um processo de interiorização já bastante fecundo, iniciado através de outras gestões e através do professor Raimundo, que não demandariam muitos gastos, quer dizer, são atitudes, são passos a nível político inicialmente. Agora, nós fomos também beneficiados através de alguns projetos aprovados do projeto Micros, principalmente, né? Do projeto Nova Universidade, que carregaram recursos para a universidade, principalmente com relação a laboratórios. Isso significa que vai ter maior atenção no hospital universitário? Antônio Pedro. Né? Que atende toda São Gonçalo? Atende quase todos os municípios, né? De nossa área.